Shalom, muita paz, muita luz, uma abençoada tarde de quinta-feira. Hoje é dia 16 de dezembro de 2021. Oração. Às 17h29. Final da tarde. Tempo encoberto. 28 graus em Jundiaí, São Paulo, Brasil. Oremos. Senhor, nosso Deus Pai, nós te pedimos, abençoe-nos com tua sagrada paz, amor e sabedoria, para que possamos assim vencer nossos desafios diários, vivenciar e servi-lo com fidelidade na tua luz da verdade. Amém. Mensagem do Grau, volume 2, dissertação 51. A força sexual em sua significação para a ascensão espiritual. A vinda terrena do homem compõe-se de geração, encarnação e nascimento. A encarnação, isto é, a entrada da alma, processa-se no meio da gravidez. O grau de maturidade recíproco, isto é, o da futura mãe e o da alma a caminho da encarnação, produz uma ligação terrena especial. Trata-se de um processo de irradiação decorrente do grau de amadurecimento mútuo e que, por consequência natural, se procuram irresistivelmente. Tal processo de irradiação se vai tornando cada vez mais intenso, prendendo uma à outra, a alma e a futura mãe, de maneira mais anilante, até que, finalmente, a alma, pelo amadurecimento do corpo em desenvolvimento no ventre materno, é totalmente absorvida. Interessante que se fala muito de depressão pós-parto, né? Isso tem a ver, a meu ver, com essa questão da alma, né? Que durante a gravidez, ela pode dizer que tem um outro ser que está no mesmo ambiente do que ela, né? Principalmente após o quinto mês, quando essa alma se encarna no corpo do bebê, né? Enfim, do que está no ventre, em desenvolvimento. E aí a partir dessa encarnação, lá para o quinto mês de gravidez, aí o sangue começa a circular e o bebê a se movimentar no ventre da mãe. Então, esse seria um sinal, né? Que enquanto o bebê lá, o feto está estático, sem movimento, significa que a alma não está encarnada nesse corpo. E só quando ele encarna, que é o espírito, toma posse da alma, né? E o espírito toma posse desse corpo, aí passa a circular. Porque tem essa questão do sangue, pode dizer que o sangue é o espírito, é a vida. E enquanto há esse sangue está em movimento, significa que o espírito está presente. Então é isso, até estou lembrando aqui essa questão doação dos órgãos, né? Que quando se constata a morte cerebral, os médicos, enfim, que trabalham com essa questão de transplante de órgãos, colocam aquele corpo daquele falecido numa máquina para que o sangue circule artificialmente, né? Até que possa ser retirado o órgão. Isso enquanto já se constata a morte cerebral. Morte cerebral que a alma ela já não está
presente mais no corpo, né? Então, mas existem ainda fios de ligação, né? Que demora pelo menos umas 24 horas para que ele se seque e a alma seja liberada, né? E, e quando a alma já tem esse conhecimento, tem uma espiritualidade maior, isso ocorre com naturalidade. Agora, aqueles que são os materialistas, enfim, pessoas já com apegos na matéria, é, geralmente demora mais esse processo, é mais, vamos dizer, traumático, né? Mais doloroso essa separação, e às vezes pode ocorrer que essa alma até fica presa à terra, né? Não consegue ascender. Aliás, isso acontece muito, né? Porque, a grosso modo, pode-se dizer que metade dos seres humanos que encarnam hoje não deveriam estar encarnados, né? No sentido de que já não estão comprometidos, né? Um karma muito grande que praticamente não tem como resgatar, e já pecou muito em outras vidas também. Então muitos desses espíritos eles nem deveriam se encarnar, mas é justamente as vibrações na hora da geração, né? Geralmente sem amor verdadeiro, apenas um sensualismo, enfim. Então essa irradiação, principalmente da mãe, atrai a espécie de alma que vai se encarnar. Então muitos já se encarnam e sem que as leis da criação não permitiria normalmente se encarnar, devido ao estado daquele espírito, daquela alma muito, muito densa, enfim, que está ou preso à terra ou até em regiões inferiores ainda, né? Não diria no inferno, porque uma alma que está no inferno, um espírito que vai para o inferno, não tem escapatória, já é um condenado, né? Mas ainda entre os planos, né? O mundo astral da Terra e até o inferno, vamos dizer assim, tem as regiões intermediárias que não existe luz, né? Então é muito mais difícil o ser humano se recuperar num estado desse, né? Num ambiente desse. Mas é a atração da igual espécie, é justamente o retrato daquela situação daquela alma, retrato kármico, o estado interior dela, que vai ser atraído à região e às pessoas de igual espécie. Então, encarnar na Terra seria quase que um respiro para essas almas que às vezes tem uma chance de recuperar alguma coisa, né? Porque aqui na Terra, como existe todo tipo de espécie de ser humano, né? Os bons, os ruins, enfim, e até seres mais evoluídos espiritualmente, enfim, que vêm em missão, né? Então, as possibilidades de um resgate kármico e ascensão espiritual, e evolução, né, dentro da vontade de Deus, são muito maiores do que nessas regiões. Então, posso dizer que todos no além matéria, que estão em situação ruim, desesperadora, eles almejam se encarnar e procuram uma oportunidade, né? Isso até eu acho que acontece muito também essa questão até de estrupos, né? Na matéria, né? Que esses espíritos influenciam um homem, vamos dizer assim, a praticar esse tipo de ato criminoso. Porque esse homem também ele tá com pensamentos egoísticos, enfim, criminosos, né? Então, de cometer um pecado, um delito.
Então entra em sintonia. E aquela alma que quer se encarnar, ela pode induzir também um homem a cometer esse ato. Então, em tudo falta o verdadeiro amor, né? Então vai surgir geralmente um ser de péssima qualidade, né? Vamos dizer assim, né? Mas nem sempre, de repente, também depende do estado da mãe, enfim. Tem tudo circunstâncias aí. Mas isso são coisas que podem ocorrer. Agora, sobre a questão do transplante de órgãos, os médios fazem circular o sangue para manter aqueles órgãos ainda irrigados de sangue até eles serem extraídos, né? E isso é um crime contra as leis de Deus, porque quando se retira um órgão, prende espiritualmente aquela alma. Aquela alma não pode se libertar e tomar o seu caminho no além-matéria, né? De acordo com o seu estado interior, né? E então todas as pessoas que defendem esse transplante de órgãos, até induz às vezes outras pessoas a doarem órgãos, né? E elas também incorrem em pecado também contra as leis de Deus, que isso não é possível, porque é um crime, é como se fosse um aborto no além-matéria. Da mesma forma que existe o aborto no plano físico, né? Que, vamos supor, impossibilita de uma alma, enfim, de um espírito se encarnar na Terra, da mesma forma quando se retira um órgão, um coração, por exemplo, de um falecido, ele vai ficar, vamos supor, com o seu corpo astral com um buraco no peito, né? E correndo atrás desesperado, né? Com aquela pessoa que retirou, o médico, ou então aquele ser humano que recebeu o coração, né? Então, isso é uma coisa dramática a situação, né? Que as pessoas estão muito racionalizadas, praticamente não percebem, né? Às vezes, quando começaram os primeiros transplantes de órgãos, né? Na década de 1960, né? Que se dominaram as técnicas de transplante, né? De coração, a princípio, de outros órgãos, fígado, pulmão, enfim. Mas naquela época não tinha ainda as drogas anti-rejeição, né? Tão sofisticadas como hoje, né? Então hoje existe entre aspas, sucesso dos transplantes de órgão, né? Que as pessoas têm que tomar remédio anti-rejeição pelo resto da vida, mas conseguem viver aí algum tempo, né? A matéria, mas estão cometendo crimes. E realmente, por causa disso, houve muitos estudos, né, psicológicos, enfim, daqueles transplantados, né, que adquiriam um outro tipo de personalidade, né, diferente. Até me lembro de um caso, isso até no livro do Juízo Final, Rosélia Gonçalves, ela cita isso, né, que houve um caso isso no começo dos transplantes, né, e parece que é nos Estados Unidos, não tenho certeza, de um senhor lá com seus 50 anos, mais ou menos. Ele recebeu um coração de um jovem que faleceu, um jovem de uns 20 anos que faleceu em um acidente de automóvel. Os jovens, principalmente homens, né? Nessa faixa aí de 15 a 25 anos, costumam, uma boa parcela, né? Morrer em acidentes, né? Mortes violentas, né? Principalmente de trânsito. Então, esse senhor, né, aí uma filha, né, me parece que a filha desse senhor que recebeu o coração de um jovem, relatou as transformações que ele teve, né,
que ele se sentia como um jovem, queria fazer esporte, queria fazer coisas bem diferentes da sua idade, de mais madura, né? De uma pessoa de 50 anos, né? Então, essas coisas terríveis, né? Então, que acontece e vai acumulando mais karma, né? Porque a humanidade, ela distorce o sentido de amor, né? Ela não entende como que é a espiritualidade, ela deixou de lado a intuição e vai cometendo erros e mais erros, né? E comprometendo a sua salvação e a sua autoconscientização espiritual. Então, estamos falando aqui da encarnação de um ser humano, né? O grau de maturidade que existe. Por causa disso que o aborto também ele é terrível, né? Quando existe como a mulher pratica o aborto, né? Às vezes uma menina aí, uma adolescente de 15 anos, enfim, às vezes até com menos idade, às vezes acontece. E geralmente eu não sei se tem pesquisa, mas certamente os abortos ocorrem mais nessa faixa de idade, acho que de 15 até 25 anos, né? E geralmente são muito traumáticos para essas mulheres, né? E, enfim, na época eu estava no Facebook, tive a oportunidade de conversar com algumas mulheres, né? Que eu não conheço pessoalmente, né? E uma amizade, né? Uma ou outra falou que fez o aborto, mas de certa forma eu percebi que o aborto é voluntário, né? Quando era bem jovens, né? Eu sinto que essas mulheres têm são tanto perturbadas, né? Com depressão e parece que tem algo altera, né? É claro que, apesar de ser um terrível crime, né? Também existem possibilidades, dependendo de que haja uma mudança interior bem grande, né? E uma tipo compensação, de repente uma mulher que fez aborto, ela procura auxiliar meninas novas, enfim, que engravidam a não fazer aborto, então auxiliar de alguma forma, né? Mas a mentalidade das mulheres estão tão duras, né? Tão antinaturais contra a sua natureza feminina que a grande maioria aprovam o aborto, né? E inventando, falando uma série de razões, inclusive essa questão do estupro, né? Mas a criança pode dizer assim que ela não tem nada a ver. Às vezes até aconteceu que quando ela estava essa alma, enfim, estava no mundo astral, incitou, vamos supor, ajudou a provocar esse ato que houve na matéria, com a intenção de encarnar, né? Mas, de qualquer forma, é um crime. Qualquer tipo de aborto. Eu penso que qualquer tipo de aborto, que é uma vivência, né? Às vezes, uma criança que nasceu assim com algum problema cerebral, então a ciência, né? Vê aquilo, analisa lá o feto, diz, ele vai nascer e já vai morrer. Mas isso tem que ver a questão espiritual. Às vezes, né, geralmente tem um sentido. Às vezes ela precisa, aquela alma daquele período, né, até nascer, para resgatar algum karma, um aprendizado. A própria mãe também está envolvida nisso, né? Os familiares. Então tem tudo uma ligação, uma razão de ser que é incompreensível, né? Hoje, principalmente para o ser humano que se tornou tão materialista, racional, né? Eu penso dessa forma, que é fato que quando uma mulher engravida, a prioridade não é a vida dela, e sim a vida da criança.
Então a vida da mãe deixa de ser prioridade. Né? Por exemplo, às vezes essa desculpa, a mãe está correndo risco de vida desse tipo de gravidez, então vamos abortar a criança. É o contrário, tem que sempre focar na criança. Entendeu? Os cuidados são lógicos, os melhores cuidados, tanto para a mãe como para a criança. Mas nesse caso de risco da mãe, tá certo? E então vão provocar aborto, e isso é contra as leis de Deus. Não pode isso, tem que pensar na vida da criança. A partir do momento que uma mãe abriga uma criança em seu ventre, ela tem que dar prioridade máxima, né? Até aquele corpo adquirir maturidade e fazer o parto, né? Seja cesariano ou parto natural, tá certo? Então, durante o período de gravidez, tem que ser preservado, não pode ser arbitrário e retirar o feto. E essa questão de aborto, né? Até com essa questão da pandemia, estava se falando muito, né? Muitas mortes no mundo, né? Em 2 anos aí, coisa de 5 milhões, né? 5 milhões, pouco mais de 5 milhões de pessoas no mundo inteiro morreram, né? Já morreram da Covid. Isso representa, até eu fiz o cálculo, né, de uma população mundial hoje de 8 bilhões de pessoas, representa menos de 0,1%. E chegou aí picos, né, de mortes, algo assim de 10 mil por dia no mundo, né? Agora, eu já também li algumas pesquisas de aborto, que, em média, né, isso era até foi era um pastor que falou isso. Parece que é um pastor bem conceituado. E acho que até ele é americano. Então ele falou, acho que durante o momento uma missa, na missa não, de um culto, né? Que em média no mundo se pratica 150 mil abortos por dia no mundo inteiro, né? Então, 150 mil abortos seria 5 mil assassinatos. E é o pior tipo de assassinato que existe. Mas as leis do mundo são muito brandas, né? E até autorizam, né? Até governos, como o da China, né? Por exemplo, para essa questão de controle populacional, até obrigam, né? Os pais que têm o segundo... teve uma política de um filho único, né? Então não poderia ter o segundo filho. Então eram obrigados a abortar. Aí não é a vontade da mãe, né? Aí quem leva a culpa é o governo, né? Essas pessoas, né? Que são comprometidas, porque ela é forçada. Ela não tem culpa, ela não queria abortar a criança. Mas isso é um crime, né? Que tem que recair das autoridades. É uma tirania, né? O comunismo é tirania. Da mesma forma que como o Islã. Só que o Islã ele preserva mais as questões religiosas, né? O comunismo não, ele que só pensa na matéria. Questões espirituais descartadas totalmente. E então é isso. Então vamos seguindo aqui, lendo alguns trechos em sequência e fazermos alguma reflexão, né? Esse momento de penetração ou de absorção acarreta também, naturalmente, os primeiros abalos do pequeno corpo, que se manifesta por contrações.
que são os primeiros movimentos da criança. Com isso se processa, muitas vezes, na futura mãe, uma transformação de suas intuições, conforme a espécie da alma que ingressou, trazendo-lhe felicidade ou opressão. Exatamente isso, quando a criança, a alma se encarna, é esse período que a mãe ela tem uma companhia direta, né? É como que está presente junto com ela, no mesmo espaço. Então, se o espírito é bom, enfim, ela vai se sentir bem, vai se sentir assim iluminada, né? Num momento, né, acho que uns 4 meses, né? Vamos dizer, de 5 aos 9 meses. Por esse período, vai se sentir muito feliz, muito espiritualizada também, né? Agora, se essa alma for ruim, possivelmente ela vai se sentir oprimida, né? Aí, às vezes, também isso pode levar ao aborto, né? Às vezes, essa opressão, quando é uma alma que tem karma, enfim, ela é uma alma escura, né? Que se encarnou, encontrou a oportunidade de encarnar, então ela vai trazer opressão, e essa opressão pode também induzir a mãe a cometer um aborto, mas isso não se justifica, né? A mãe pode também ter um estado interior também nada bom. Agora, esse negócio de atração da alma quando a mamãe está grávida não é exclusivamente da mãe, pode ser do seu ambiente também, né? E às vezes também essa encarnação. De repente pode até, enquanto não encarnar, o feto não estiver com um tamanho adequado para absorver a alma, né? Ocasionar a encarnação, às vezes eu penso que também pode, de repente, uma alma que estava visando aquela mãe engravidando, né? Para encarnar, pode ser que, de repente, uma outra alma, pode até por violência, né? Afastar aquela alma mais, vamos dizer, melhor, que ia se encarnar, afastar ela e expulsá-la, né? Encontrar um tipo de radiação, sintonia com a mãe, com algum outro familiar, para fazer a ponte para se encarnar. Então é isso que acontece, o perigo, né? Então o ambiente da mãe também favorece. Pode ser do pai, de algum familiar, os ambientes que ela frequenta, né? Então é um período que a mãe deve estar mais preservada, né? Às vezes eu vejo mulheres grávidas que até acho que 8º mês, quanto puder, elas continuam trabalhando, né? Porque a maioria das mulheres trabalham hoje, né? Eles não querem, tem medo de perder o emprego, coisa e tal, né? E isso é antinatural também. Até tenho uma lembrança aqui de um local onde eu trabalhei, era uma grande gráfica, né? Que tinha lá um casal que trabalhava lá na gráfica, já tinha outros filhos, né? Acho que uns 3 filhos, era um casal também de uns 25, 30 anos, por aí. Essa idade, acho que está mais para 35, mas enfim, a mulher estava grávida e me lembro que faz muito tempo isso também, já quase 40 anos, né? Mas eu me lembro que ela trabalhou, acho que assim, até pouco antes de fazer o parto, né? E isso traz muito um ambiente muito ruim de preocupações, de trabalho, né? Isso, ela acabou perdendo a criança. Ela não estava com as condições adequadas, né? Então é isso.
Agora também pode acontecer o sentido inverso, né? De uma mãe que de repente não melhora a sua sintonia, ou a princípio tem atraído um espírito não muito, brilhante, enfim, um bom espírito, mas um ser que nem precisava nascer aqui na Terra, mas ela de repente pode se transformar, né? Essa mãe, enfim, melhorar suas intenções, intuições, enfim, e propiciar que ao invés de um espírito, digamos que não merecia, né, pela lei kármica, encarnar, de repente a própria sintonia dela, ou então de alguma pessoa próxima dela, familiar, enfim, pode influenciar para permitir a vida de um espírito bom, vamos dizer assim, né? Porque aí o importante é ver até o momento da maturação desse corpo, né? Enquanto não houver encarnação, não tem como, né? Agora, aí então não fica bem estabelecido que tipo de espírito vai se encarnar. Agora, também sempre precisamos lembrar que o corpo astral se forma antes do corpo físico. Primeiro se constrói, né, se forma no mundo de matéria mediana o corpo astral dessa criança, né? Então, mas ainda, enquanto não houver uma encarnação, né, esse corpo praticamente não tem dono, quase isso, né? Quer dizer, a princípio deve ter, né? Logo que acontece a geração, está no ato de geração. Então, uma alma que deseja se encarnar e a possibilidade dela fica nas proximidades do casal, enfim, né? As condições normais, né? Mas, durante o processo, enquanto não houver encarnação, ela pode ser desalojada, né? Então, tem essa depressão pós-parto, tem muito a ver com isso, né? Principalmente no caso do espírito que era bom, né? Tinha boas radiações, né? Shalom, muita paz, muita luz.